Eu quero convidar para trazer mais informações a palestrante do dia, doutora Roberta Gestal, da Melhora Mais e consultoria Antecipando o Futuro de Lucratividade. Doutora Roberta. Obrigada, bom dia a todos. Eu não vou invejar a sua voz, porque não vai combinar com o meu fenótipo, né? Então, eu tenho que ter a minha voz mesmo, né? É uma satisfação estar aqui mais uma vez e representando não só a Melhora Mais, mas toda a equipe da genética aditiva, porque eu irei apresentar resultados, aquilo que nós estamos fazendo aqui e, de uma certa forma, o que nós estamos cooperando para esse futuro de lucratividade, né? Que nós deslumbramos um futuro de lucratividade. Então, eu estou falando aqui em nome de toda a equipe da Melhora Mais, de toda a equipe da genética aditiva, porque esses resultados nós dependemos um do outro para poder conquistá-los. Bom, eu também estou muito satisfeita, como o Eduardo já falou, que tem várias pessoas aqui, né, de vários estados, e são pessoas que eu particularmente estimo muito, e estar com vocês aqui realmente está sendo um privilégio aí de Deus, poder estar aqui com todos vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou apresentar bem rápido e o que nós enxergamos como um futuro de lucratividade. O que o cenário nacional e internacional está mostrando para nós como um futuro de lucratividade. Eu vou contar aí com o Luiz Fernando para me ajudar na apresentação. Então, eu peguei... Não está passando? Eu peguei duas informações, apenas 3 slides, para mostrar o que nós enxergamos num cenário próximo da fonte da FAO, o que vai acontecer nos próximos 50 anos. Nós vamos ter um aumento na produção de alimentos, uma necessidade de aumento na produção de alimentos em 100%, devido ao aumento populacional. E esse aumento, 70% desse aumento, ele tem que ser oriundo de tecnologia. E não de aumento de área ou de quantidade de animais, e sim de tecnologia. E o que nós, como genética aditiva, como produtores de genética, temos a ver com isso? O que nós fazemos? Qual que é o nosso recurso? Nosso recurso é tecnologia. Tecnologia nada mais é do que ações, como você mesmo colocou ontem, Mário, um conjunto de técnicas e ações que nós tomamos em cima do melhoramento genético para o aumento da produtividade. É isso que nós estamos fazendo. E aí, uma fonte também, como a Associação dos Confinadores, que até 2021, o Brasil tem potencial de exportação em milho de 5%, de soja 3%, mas de carne 43% nós temos um potencial de aumento de exportação. E isso mexe diretamente com o nosso negócio. Com o nosso negócio, com a nossa tecnologia, que é melhoramento genético. Bom, e aí nós passamos a ter responsabilidades e, ao mesmo tempo, grandes desafios. Porque nós saímos, o Brasil, de 1990 até 2017, o Brasil aumentou em 146% a sua produtividade. Como? Ele saiu de 1,63 arrobas por hectare ano para 4,1 hectares ano. E isso, como que foi essa conquista? Nós tivemos uma diminuição de área, nós saímos de 189 milhões de hectares, quase 190 milhões de hectares de pastagem, diminuímos a nossa área de pastagem, mas aumentamos o quê? A nossa produção de arrobas por hectare ano.
E o que foi usado nisso? Tecnologia. Nós tivemos ações e técnicas que favoreceram esse aumento de produtividade. Só que uma grande responsabilidade que nós temos, e ao mesmo tempo um desafio, é que nós deixamos de desmatar. E tivemos um aumento de 235 milhões de hectares nos últimos 27 anos, que não foram desmatados. Aumento de produtividade sem desmatamento. Então, eu estou pegando essas informações só para trazer para vocês o que nós conquistamos ao longo desse trabalho. No passado, o que nós tínhamos como visão? Bastava a gente produzir um bezerro mais pesado, não era isso? A gente deslumbrava desmamar um bezerro mais pesado. E para isso nós trabalhamos com algumas características como habilidade materna, cuidar desse ambiente materno bezerro-vaca, cuidamos do crescimento dos nossos animais. Mas e aí? Isso é o suficiente para nós hoje produzir um bezerro mais pesado? E o quanto mais pesado? O que nós queremos? O quanto mais pesado nós queremos? Próximo, Luiz, por favor. E aí nós temos outro desafio. Como o Mário disse, nós temos que produzir mais arroba por hectare. Nós temos. Os nossos animais precisam ser pesados? Precisam. Mas o quanto os nossos animais comerão para ser mais pesados? Nós temos 2 animais, às vezes com 20 arrobas, mas nós sabemos que um pode comer menos para produzir 20 arrobas e um vai comer mais para produzir 20 arrobas. Então, esse é outro desafio, o quanto os nossos animais serão eficientes. Além disso, nós temos mais desafios. Nós precisamos de excelência na nossa produção. Nossos animais estão pesados, comem menos para ser mais pesados, para serem mais eficientes, mas e o rendimento? E os nossos animais lá na ponta da cadeia, no frigorífico, eles vão ter um melhor rendimento? Vão ter um melhor acabamento? Vão ter uma melhor padronização? Próximo, Luiz, por favor. E a qualidade do nosso produto final? Como é que fica? O Eduardo citou, o Mário completou. Hoje você chega no supermercado, todo mundo fala assim, eu estou comendo carne de Angus. Ele não está comendo carne de Angus, está comendo carne de meio sangue. Meio sangue Angus. Não tenho nada contra o Angus, pelo contrário, nós não temos nada contra o Angus. Pelo contrário. Mas nossos consumidores hoje valorizam a carne de qualidade. Só que eles estão comendo meio sangue. Então, nós temos que cuidar da qualidade da nossa carne. Não só da aparência dela, mas da suculência, da maciez que ela tem. E é isso que nós, como fornecedores de genético, nós temos que cuidar. E o mais importante, por isso está no centro, que é o que traz o maior impacto econômico para todos nós, é exatamente a reprodução. E aí que entra a grande bandeira levantada pela genética aditiva, lá em 1999. Quando falar em precocidade era um mito. Hoje é uma realidade. Nós falamos de precocidade como uma realidade dentro desse rebanho. Eu vou ter a oportunidade de atualizar os dados que o Mário apresentou. Mas a precocidade hoje é uma realidade. E o impacto econômico que essa realidade traz para dentro do rebanho. Não só para o rebanho da genética aditiva, mas para todos os usuários dessa genética. Vocês estão tendo a oportunidade de ver aqui os banners dos touros. Hoje, a genética aditiva com mais de 40 touros em Central, com 420 mil doses comercializadas de sêmen. Então, isso é um impacto muito grande dentro da pecuária nacional. Então, a precocidade, ela passou a ser o carro-chefe e o grande diferencial, porque houve fixação de genes ao longo das gerações.
foram fixados os genes. Hoje nós temos esse material genético e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, então falando dos desafios que nós temos, mas nós temos conquistas. E agora eu apresento alguns resultados dessas conquistas. Como que nós usamos a tecnologia do melhoramento genético, as ferramentas que o melhoramento genético nos proporciona para a gente fazer uma mudança no rebanho. E o que aconteceu? Eu mostro aqui um gráfico que eu comparo 3 safras, 2015, 2016 e 2017, que é a bezerrada de desmama. A 2016 é a que está indo para o leilão agora, que a genética aditiva faz 2 leilões de touros, o Mega e o Primavera, em agosto e setembro. E essa é a safra que está indo para o leilão. Então, aqui eu peguei os resultados de um dos programas de melhoramento que a genética aditiva participa, que é o da NCP, e peguei o índice genético, o índice econômico genético da NCP, que é o MGT, para representar as safras. Então, na safra 2015, nós tínhamos em torno de 75,6% dos animais de top 0,1% a top 5%. De 6 a 10%, percentil, nós tínhamos 16% dos animais da safra. E de 11 a 25%, nós tínhamos 7,5% dos animais da safra em 2015. E de 30%, percentil maior que 30%, apenas 0,7% de animais da safra. O que aconteceu em 2016? 84,4% da safra está entre o percentil top 0,1 e 5% do índice da NCP. Gente, é 85% de uma safra produzida está entre o percentil genético até top 5%. E olha o que acontece com a safra que está vindo aí, que é 2017. 97% dessa safra que está sendo desmamada está entre top 0,1 e 5%. Apenas 1,75% entre 6 e 10, o percentil, e 0,93 aqui de 11 a 25, que nós já não temos mais animais acima de top 30% dentro dessa safra. Isso se mostra o uso da tecnologia a favor do melhoramento. Uma fazenda que vende genética e usa a ferramenta para modelar o seu rebanho geneticamente. Agora, destrinchando um pouco o índice econômico, né, nós falamos desse índice econômico, o que compõe esse índice econômico? A habilidade materna do rebanho. 77% está acima da média do programa que ela participa, que é o programa da NCP. Essa característica se desvia 77% acima da média da NCP. Para as características de crescimento, que a gente mede pelo peso. Peso desmama, 53% acima da evolução genética, da tendência genética da NCP. Peso ao sobriano, segue a mesma tendência do peso a desmama. 58% acima da base da NCP. Perímetro escrotal, 115% acima da média do programa da NCP. É uma característica indicadora de precocidade sexual que está correlacionada com a precocidade também sexual nas fêmeas. Vamos para as características já de média a baixa herdabilidade. Área de ouro de lombo, que está relacionada a rendimento de carcaça. A genética aditiva está 179% acima da média da ANCP.
179. Sabe por quê, gente? Porque acreditou na informação genética, acreditou no melhoramento genético, pagou um preço alto? Pagou. Mas quando os animais eram identificados dentro do rebanho, que eram diferenciais para essa característica, a genética aditiva usava o touro. Ela pagou o preço de usar touros que eram diferenciais para essa característica. Por isso que veio o progresso genético. E o que é mais importante é que o progresso genético ele está fixado ao longo das gerações. O que significa isso? Se eu usar um touro de alto valor genético para essa característica da genética aditiva, eu tenho certeza que isso vai ser transmitido para os filhos dele. E que eu vou ter um incremento dentro do rendimento do meu rebanho. Rendimento de carne. E o acabamento? Esse é o grande diferencial, na minha opinião, de todos os trabalhos realizados até hoje. Porque é uma característica altamente correlacionada com a precocidade sexual das fêmeas. Ela está altamente, tem um momento no gráfico, na história da genética aditiva, que isso há uma inversão. A partir do momento que 100% das fêmeas são incorporadas como super precoces dentro do rebanho, somente as fêmeas super precoces são incorporadas dentro do rebanho. Nenhuma fêmea com prenhez normal é incorporada. 100% da incorporação das fêmeas é super precoce. Então, você tem uma inversão no gráfico de acabamento. E aí, a genética aditiva está 970% acima do programa da ANCP para essa característica. E aí, no pacote, nós temos, junto com o acabamento, como eu falei, a DEP3P, altamente correlacionada com o acabamento, e a DEP de Stayability, que também altamente correlacionada com a DEP3P e com a DEP de acabamento. Então, esses são os resultados genéticos que a genética aditiva conquistou ao longo desses anos, quando ela acreditou no melhoramento, quando ela acreditou na tecnologia e que a tecnologia poderia transformar o rebanho. Mas nós temos mais. Nós temos alguns avanços tecnológicos, porque nós acreditamos que a genômica hoje, ela é uma evolução da variação genética tradicional. Ela é uma evolução das DEPs quantitativas. E a genética aditiva, como a primícia do trabalho dela sempre foi, vindo lá do Dr. Hélio Coelho, a inovação tecnológica, ela acreditou nessa informação. E ela levantou essa bandeira e trouxe essa tecnologia para dentro do rebanho. Então, a partir da safra 2015, 100% das fêmeas que foram incorporadas no rebanho, elas possuem DEP genômica. 432 fêmeas foram incorporadas no rebanho, já 100% DEP genômica. A safra 2016, que foi essa que foi desafiada agora, as fêmeas que também estão sendo incorporadas, que aproximadamente 530 fêmeas, também 100% delas estão com DEP genômica. As doadoras, que são as mães de touros e as vacas identificadas, que sobressaem dentro do rebanho, possuem 100% de DEP genômica. Os touros, todos os touros utilizados dentro do rebanho, os touros de central, hoje, ainda aqueles que não estão disponíveis no catálogo, estarão disponíveis a partir agora da próxima avaliação genética da ANCP, também 100% com DEP genômica. E a grande novidade desse ano foi que a safra 2016, à medida que ela foi passando pelas avaliações que o Eduardo apresentou aqui, o Lisquinha, que é de identificação de puberdade precoce, super precoce dos machos, à medida que eles foram se destacando nessa avaliação e sendo identificados
como super precoce e precoce, foram coletados material e foi também para avaliação genômica. Então, 67% da safra de machos entrou na puberdade super precoce ou precocemente. E 67%, então, dos machos foram genotipados e muitos deles estarão à venda no leilão com DEP genômica. Então, hoje, a genética aditiva possui um rebanho com aproximadamente 1.700 animais genotipados, entre vacas, novilhas, touros de central, tourinhos jovens. A meta é ter 100% do rebanho genotipado e a meta para o próximo ano é nós termos os acasalamentos das super precoce, todas baseadas em informações genômicas, tanto dos touros que serão utilizados, como toda a safra. E para isso, né, Eduardo, nós vamos ter que fazer a genotipagem das bezerrinhas logo após o nascimento. Mas esse é um risco que o Eduardo já topou, já deu aval aí, né, que o mega leilão vai ser um sucesso, então vai ter recurso financeiro para genotipar 100% da safra que irá nascer para a gente poder, isso tem que ser feito no nascimento para que dê tempo da DEP genômica ficar pronta e podemos realizar, então, todos os acasalamentos com DEP genômica. Bom, outro benefício da genômica para dentro do rebanho, numa parceria com a Embrapa Cerrados, um projeto de pesquisa para maciez de carne, nós tivemos uma grata surpresa que o touro Ren Espião 007, que foi um dos ícones em precocidade sexual, entrou na puberdade com 9 meses de idade, congelou sêmen com 14 meses e já tem filhos desmamado e ainda ele não completou 3 anos. Além disso, ele apresentou um destaque para a maciez dentro desse projeto junto com a Embrapa Cerrados. Então, essa é a contribuição, é a era da genômica que a genética aditiva trouxe para dentro do rebanho. É um caminho sem volta. Nós acreditamos nessa nova fase do melhoramento, tanto é que todos os programas de melhoramento GenePlus e o PMGZ, que também hoje a genética aditiva participa, receberam os genótipos que já estavam estocados, né, no banco histórico das OETs. Então, foi enviado também para os 2 outros programas de melhoramento, tanto para o PMGZ como para o GenePlus, para que compôsse, então, também a base genômica desses programas. Bem, e vamos falar um pouco aqui o que a gente tem de resultados atuais do rebanho, que é a resposta de todas essas ferramentas tecnológicas que eu apresentei para vocês. Atualmente, nós estamos aí com um rebanho de aproximadamente 2.300 matrizes, 2.285 matrizes em reprodução, distribuída nas 3 fazendas, com um índice, Mário, essa é uma atualização, né? O que você apresentou foi o resultado do ano passado, mas 81% desse rebanho é super precoce. Então, nós já temos 81% dessas matrizes que emprenharam com idade média de 14 meses de idade e tiveram o seu primeiro parto. Então, 81% delas são super precoce. Aqui eu faço mais um parênteses, porque se elas estão dentro do rebanho, é porque elas emprenharam super precoce, como primíparas reconceberam, como secundíparas também reconceberam. Então, não bastou ser super precoce. Se elas estão permanecendo na base, é porque elas têm essa característica de não somente ter sido super precoce, mas como primípara reconceberam e como secundípara também reconceberam.
A idade média hoje do rebanho é 4,2 anos. Isso mostra aquilo que nós acreditamos, que como nós tiramos uma fase da recria, né, todas as fêmeas são incorporadas, desafiadas à precocidade sexual, e a reposição é feita somente de fêmea super precoce, e a utilização dos touros, só trabalhamos com touros jovens, muitos touros, praticamente 80% dos touros que nós produzimos na safra. A idade média, lógico que do rebanho teria que cair bastante, que é 4,2 anos. E o MGT, que é o índice econômico da NCP, hoje média do rebanho é top 3%. O que nós temos hoje em termos de precocidade? O que foi conquistado nessa safra de 2016? 732 fêmeas foram expostas para a precocidade sexual. Aqui só ressalvo que nessa safra nós tivemos um descarte de 6% a desmama, que nós tiramos todos aqueles defeitos que não permitem que a fêmea siga adiante, né? Perna torta, despigmentação, lordoses, defeitos desclassificantes de acordo com a raça, porque todos os animais são registrados. E aqui cabe dizer que existe um cuidado, que todas as fêmeas que estão sendo descartadas, elas não atrapalhem o teste do touro, o teste do pai. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho 10 filhas de um touro e eu descarto 4 filhas dele e só exponho 6 filhas, o que eu estou fazendo? Eu posso estar favorecendo esse touro quando eu exponho essas fêmeas à precocidade sexual. Então, eu não posso induzir a minha amostra. Eu não posso interferir na expressão dessa característica dentro do rebanho. Porque o mais importante é eu não só identificar a fêmea que vai ser precoce ou não dentro do rebanho, mas eu identificar os touros que são pais dessas fêmeas, se eles têm potencial genético para a expressão da característica. Ok? Por isso que o descarte ele tem que ser muito limitado e muito bem feito, muito criterioso. Além do descarte, os lotes de manejo que nós adotamos. Uma coisa que é determinante, extremamente séria dentro dessa fazenda, é a formação dos lotes de manejo. Os animais que saem da relva e vêm para cá, eles seguem o mesmo lote de manejo, a mesma composição do lote de manejo lá, eles vão continuar aqui nessa fazenda sendo acompanhados da mesma forma. Para que não haja interferência ambiental na expressão dessa característica e realmente possa ter uma supervalorização do potencial genético dos animais para a determinação dela. Ok? Desculpa, Luiz. E esse ano, mais uma vez, o ano passado, o índice de precocidade sexual das fêmeas de prenhez foi 82,5%, e esse ano nós tivemos 83,3% de prenhez nas fêmeas super precoce. Eu fico assim, cada vez que eu vejo esse resultado, é uma emoção muito grande para nós, porque acreditamos lá, há 20 anos atrás, que a precocidade não era um mito na raça Nelore. Ela simplesmente não estava sendo identificada. E nós acreditamos que o Nelore tinha genes para isso e fomos atrás desses genes. E quando você vê 2 safras seguidas com essa taxa de prenhez de acima de 80% de prenhez, nós estamos falando de novilhinhas, Luiz, passa o próximo slide. Nós estamos falando de novilhinhas que entram na estação de monta com 12,7 meses.
Nós estamos falando de 83% de prenhez em fêmeas de 12,7%. Na primeira estação de monta na vida delas. E sem cruzamento, nós estamos falando de raça pura, nós não estamos falando de heterose. Nós estamos falando de genética que soma a cada geração. É isso que nós estamos falando. Isso é conquista nossa, é conquista brasileira, é conquista do nosso zebu. A nossa pecuária tem germoplasma zebuíno. Então nós temos que ter orgulho de falar que nós temos uma conquista como essa dentro da raça zebuína. E é por isso que o Eduardo falou que os argentinos estiveram aqui e ficaram impressionados com a genética do Nelore. Eles não sabiam que existia Nelore com essa qualidade, com esse potencial genético. Então, isso, gente, é excelência em reprodução. É excelência em reprodução. E o peso médio, a estação de monta, quando elas entraram, elas estavam aproximadamente 296 quilos. Eu coloquei essa informação porque muitas pessoas perguntam para nós como que essas novilhas chegam até a estação de monta, né? Nós sabemos que o peso, ele não é um indicador de precocidade. O ambiente, ele é limitante, ele limita a expressão da característica. Mas quem determina se vai ser precoce ou não é a genética, não é o ambiente. O ambiente apenas vai limitar a expressão. Mas quem vai determinar se o animal é precoce ou não é o potencial genético que esse animal tem. Então, essa é uma informação só como referência, mas isso é uma informação fenotípica apenas. Tá certo? Bom, e apresento o resultado parcial dessa desmama, que é a safra 2017, que está vindo aí, são dados fenotípicos, dados de balança. Nós fizemos a desmama dos machos do mês 8, mês 9, machos e fêmeas. Aqui separamos por categoria, mas foram desmamados 350 machos e 363 fêmeas, com peso ajustado aos 240, de 248 dias, peso de balança 268 dias. O perímetro escrotal, uma novidade, que foi uma conversa com o Lisquinha, com a professora Eliane, nós começamos a medir na desmama, porque nós já estávamos enxergando o potencial genético desses machos de entrar na puberdade, na desmama. Então, começamos, e aí a professora Eliane falou para mim, olha, começa a medir, nós vamos avaliar os animais que tiverem acima de 17 centímetros de perímetro escrotal. A média deu 18,4. Falei, você vai avaliar a safra inteira. Não tem mais. Os animais já ultrapassaram o limite mínimo. Ela falou, vou começar a avaliar acima de 17 centímetros no perímetro escrotal. Eu falei para ela, a média deu 18,4. Então, você vai avaliar a safra toda. Acho que nós tivemos apenas um animal nesse mês de nascimento com 17 de perímetro escrotal. Restante todos acima disso. Tivemos animal com 22 na desmama. Quem faz isso no dia a dia sabe o que eu estou falando. O que é medir um animal com 22 centímetros de perímetro escrotal a desmama? As fêmeas, chama atenção aqui, ó. Quando nós colocamos primípara, essas primíparas, gente, elas estão com 2 anos. São as primíparas super precoce. Olha o peso dos bezerros dessas primíparas. Tanto fêmea como macho. Peso ajustado. 220 quilos, 205 quilos. Peso ajustado dos bezerros que estão ao pé da super precoce. Então, aquele mito de falar que as fêmeas não vão desmamar bem seu bezerro, ou que vão ficar pequenas, também não existe. É lógico que vocês viram lá atrás todos os gráficos de tendência genética que eu apresentei. A genética do rebanho foi trabalhada como um todo, ela não foi trabalhada de forma isolada. Foi trabalhada como um todo, habilidade materna, as características de crescimento, perímetro escrotal, área de olho de lombo, acabamento, todas foram sendo trabalhadas dentro de um pacote tecnológico do melhoramento genético.
Não trabalhamos a precocidade de forma isolada. E aí nós temos esse resultado. Olha a relação de desmama dos machos. Relação de desmama é o peso dos bezerros em relação ao peso das vacas. Nós tivemos 53% de relação de desmama nos machos. Então, quer dizer que as vacas, que elas estão desmamando bezerros que representam 53% do peso delas, mostrando a eficiência dessas vacas em produzir quilos de bezerro desmamado. Próximo, Luiz, por favor. Então, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muitas das dúvidas que eu creio que surgirão, nós teremos ainda um tempo que nós vamos falar sobre os animais. E também eu já aproveito para convidá-los para o próximo dia de campo, o ano que vem, que nós teremos aí muitas novidades, principalmente em relação à eficiência alimentar, que a genética aditiva aí adotou o intergado. Nós vamos ter 250 animais por rodagem para fazer a prova de eficiência alimentar. Então, eu já deixo o convite para vocês para o próximo capítulo, que será o ano que vem. Como eu disse anteriormente, eu agradeço primeiro a esse casal que tem nos dado aí o privilégio de poder trabalhar em conjunto com a genética aditiva e toda a nossa equipe de apoio que estão aqui no dia a dia executando o nosso trabalho. E obrigada a vocês pelo apoio e pelo privilégio de estarem aqui. Obrigada.